Hoje nós vamos falar de um assunto que é muito difícil admitir que acontece, especialmente quando somos pais e mães, que é abuso sexual infantil. O dia 18 de maio foi o Dia Nacional de Combate à Exploração e Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes. É um bom momento para a gente refletir como que a gente pode combater esse mal que existe e muito. Mas hoje nós vamos falar como alertar nossas crianças e como ensiná-las a se defender. Boa tarde, Sandra. Boa tarde. A gente ensina muito as crianças a não conversar com estranhos, a tomar cuidado ao atravessar a rua. Em que momento a gente pode começar a falar para ela tomar cuidado com o jeito que a pessoa toca, com algumas carícias de adultos ou outras pessoas? Olha, de verdade, isso não é um momento estanque. Agora eu posso falar, antes eu não posso falar. Claro que a partir dos 3 anos, onde a criança começa a entender muito mais o diálogo, tá certo? Mas é preservar a criança e mostrar para ela que existem certos tipos de agrados, não é? Que entristece, que é exagerado. Veja bem, os pais, eles olham, não é? Eles observam o ambiente, assim por diante. Portanto, deveria. Às vezes a pessoa aperta mais a criança ou beija mais, porque gosta muito da criança. Ensinar a criança desde cedo e respeitar também o limite que a criança coloca desde cedo. Não é? Porque a gente pensa só nesses momentos mais íntimos, mas esses abusos eles vão acontecendo ao longo do tempo, da aproximação até chegar num sentido mesmo da criança se sentir extremamente constrangida. Quer dizer, aquela coisa... A partir dos 3 anos... 3 anos já pode começar a falar... Mas comece a falar, a observar, mas acompanhe a criança desde sempre, não é? Sim. Desde sempre. Então, quando ela chega nessa idade, a gente pode começar a falar para ela, olha, filha, o filho, né? Porque acontece, infelizmente, também, meninas e meninos, se você não gostar, só a mamãe pode te dar banho. Sim. Ou ninguém pode te colocar a mão nas suas partes. Já pode falar para a criança. É porque a criança, na verdade, ela não gosta também, viu? Mas pode falar para a criança, mas não precisa ser tão explícito assim. Mas respeite a criança, a própria mãe pode fazer esse movimento com a criança. Né? Quando está dando banho na criança, é afeto. E não brincadeiras, muitas vezes, como se liberasse a parte íntima da criança para algum tipo de brincadeira mais efetiva. Não é porque é a mãe ou porque é o pai que isso precisa ter acesso, não é verdade? Sandra, a gente vê muito assim, mãe, né? Quando é bebê ou criança mesmo, chega em algum lugar, ai, filho, beija fulano, deixa eu beijar. E a criança, você vê que ela não quer, mas ela é meio obrigada, porque a mãe quer exibir, aí também é um erro. Sim. É nesse sentido que eu estava mais assim preocupada em colocar. Porque a criança, ela vai aprendendo que aquilo constrange, mas os adultos, por querer agradar alguém muito próximo da família, insiste para que a criança permita. E a criança vai perdendo um pouco essa noção. Isso é muito importante, entende? Ela não quer, respeite se não quer. Ela não quer nesse momento e talvez não queira deste jeito. Então, quando a gente se aproxima do nosso filho e o respeita profundamente, a gente entende como ele funciona. E é mais apropriado você, então, orientar a criança. Você diz ao contrário, aí depois você vem e fala, olha, não deixa. Quer dizer, as coisas não são assim estanques, as coisas fazem parte de um processo. Então, pais atentos, né, eles conseguem olhar e respeitar essa forma da criança se conduzir. Ela não gosta que alguém aperte muito, que alguém... eu quero morder. Quanta gente fala isso? É tão lindo que eu vou dar uma mordida. Ai, que gostoso, né? E vem e morde realmente a criança. Devagar a gente vai empurrando para longe esse limite, depois a criança pode perder um pouco a noção disso. É um tema que dá pra gente ficar discutindo aqui 1 hora, né? Pena que mas aí eu te convido então a falar a semana que vem. Hoje a gente falou de como ensiná-las, como alertar as crianças. Semana que vem vamos falar dos sinais que as crianças mostram em casa quando elas já sofreram um abuso. É importante falar isso, né, Sandra? Sim, é fundamental esse assunto. Tá certo. E ele realmente é bastante extenso e complexo.